Caminhando com o Senhor, 4 de dezembro de 2021. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir como escrava na casa da mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Segundo Reis, capítulo 5, verso 2 e 3. Antes de falarmos dessa impressionante cura e transformação na vida daquele estrangeiro, durante o ministério de Eliseu, eu gostaria de mergulhar com você um pouco mais fundo no contexto histórico daquele momento, porque isso vai nos ajudar a entender que é possível sim, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, mesmo que as coisas estejam difíceis, é possível sim testemunhar a nossa fé com eficácia. Houve um tempo, no reinado de Davi e de Salomão, em que os sírios é do país da Síria, que fica ao norte de Israel, a capital é Damasco, e está lá até hoje. Os sírios pagavam tributo para Israel. Mas depois que o reino se enfraqueceu com a divisão das tribos, os sírios reconquistaram a sua independência e se tornaram duros oponentes do povo hebreu. E desde então, esses dois povos sempre estiveram brigando entre si pelo controle das fronteiras e pelas rotas comerciais. O problema é que Israel cobrava pedágio para as caravanas de mercadores que vinham da África, que vinham da Arábia. E isso encarecia muito o custo das mercadorias que chegavam no Líbano, que chegavam na Síria. E para se vingar de tudo isso que Israel fazia, cada vez que Israel tentava exportar a mercadoria dele para países ricos da Ásia, da Mesopotâmia, as mercadorias também eram tributadas quando passavam pelo território da Síria. E por conta desse interesse comercial, os exércitos de Israel e da Síria viviam em constante pé de guerra, tentando controlar as caravanas e as rotas comerciais. Nos dias do profeta Eliseu, quem governava os sírios era Ben-Hadad II, mas quem comandava todo o exército era Naamã. Ele era considerado um herói nacional, justamente por ter ganho muitas vitórias contra o exército de Israel. Veja bem, foi Deus que ajudou Naamã a derrotar o seu próprio povo, como uma maneira de discipliná-los contra a idolatria. Mas apesar da honra e do prestígio que ele ganhou, Naamã se tornou um leproso, e isso era um problema grave. Agora, pensar em conciliação entre aqueles dois povos era uma tarefa quase impossível. Mas com o surgimento de um inimigo ainda maior, uma ameaça que vinha para os dois reinos, eles se viram forçados a assinar um tratado de paz, defendendo-se mutuamente do avanço do império da Assíria. O tratado foi assinado pelos dois reis e deveria ser respeitado por ambos. Mas por baixo dos panos, os sírios continuavam aqui e ali fazendo pequenas incursões dentro do território israelita, saqueando vilarejos, saqueando fazendas e plantações, sequestrando pessoas, fugindo rapidamente para evitar o confronto. E foi num desses arrastões feitos na calada da noite que sequestraram uma menina crente e fizeram dela uma escrava na casa do general Naamã. E é aqui que começamos a perceber os preciosos ensinamentos que o Senhor reservou para cada um de nós nesse texto. Basta olharmos para o exemplo de fé e de confiança demonstrada por uma adolescente que, apesar de ter sido sequestrada, que apesar de ter visto seus sonhos morrer, ainda assim continuava atenta aos sonhos de Deus. E em lugar de praguejar da sorte e de se afastar da comunhão com o Senhor, ela se apegou ainda mais a Deus e aproveitou cada oportunidade para compartilhar a sua fé. Dentro daquele jovem coração, bem que pode ter havido momentos de conflito entre o desejo de vingança e a vontade de agradar ao Senhor. Se fosse comigo e com você, não seria diferente. Se nós passássemos por uma situação como essa, talvez tivéssemos desejado mais a vingança de Deus do que o seu perdão. Mas aquela jovem adolescente, mesmo pisando num terreno cheio de espinhos, mesmo estando com seu coração sangrando, com a sua alma ferida, mesmo se sentindo em desvantagem total, ela não deixou de crer que Deus podia mudar aquelas vidas, assim como um dia tinha mudado a sua própria vida. E ao compartilhar aquela pequena semente da sua fé e da sua compaixão, ela acabou descobrindo um terreno fértil dentro daquele coração endurecido de um homem que há muito tempo já havia perdido as esperanças de ser curado.
O texto não dá detalhes para nós a respeito do testemunho, mas não é difícil concluir que Naamã e sua esposa deram crédito à palavra dela só porque antes eles viram o testemunho de vida, a maneira como ela fazia, como ela agia, com o seu jeito de viver, porque isso fala muito mais alto que as nossas palavras. Aliás, irmãos, é bom que nós saibamos que nós também somos constantemente observados nas nossas atitudes, nas nossas reações, principalmente quando a situação é difícil, principalmente nos momentos desagradáveis. Uma vida íntegra, uma vida comprometida com o Senhor e com a sua palavra é o que abre portas, é o que concede autoridade, é o que proporciona crédito necessário às coisas que vamos falar. Vivamos então de um modo digno da vocação a que nós somos chamados, agindo sempre como embaixadores de Cristo, mesmo em ambientes onde nós não gostaríamos de estar. Façamos isso com a certeza de que o Senhor está conosco, em qualquer situação, mesmo na batalha, mesmo nos espinhos que a vida traz, mesmo nas horas escuras e até mesmo na aflição. Se você confiar nele, se você esperar nele, se você viver para a glória e pelo louvor dele, ele vai fazer com que cada um de nós, eu e você, sejamos portadores de vida, portadores de libertação, de restauração, de cura, de salvação para a vida de muita gente que está ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a vivermos de tal maneira que os nossos atos se tornem mensageiros do Senhor, por onde quer que formos, em qualquer que seja a situação. E não permita que a nossa distração ou a nossa displicência afaste o coração daqueles que nos observam, das oportunidades que o Senhor mesmo deseja ofertar a eles. Oportunidades de salvação. Nós te pedimos isso, Senhor, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que nos filhos sempre zelo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pamela Oliveira.